Olá pessoal, eu sou o Flávio Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu tive 2 dias fora porque o conteúdo que eu vou abordar é grande e eu tive que reler alguns livros para sustentar esse livro aqui, bem fininho, chamado O Ódio como Política, tá? Da Esther Solano, né, que dá o nascimento ao bolsonarismo, não é? Que é uma espécie de fascismo, porque ao negar o conhecimento científico, né, para a defesa das suas argumentações, entra a ignorância, a força, né, e isso é fascismo, tá? Eu tive que ler, esse aqui eu estou mostrando para vocês, né? Acreditar. Aí eu vou contar cada um dos livros que estão aqui, o porquê eu trouxe para vocês conhecerem, tá? Então a Esther Solano, ela vai dizer que essa violência, né, a violência da juventude também, né? A Esther Solano diz que está nascendo nas periferias carioca o movimento de jovens bolsonaristas conservadores. Por quê? É a negação, né, pregada pelo conhecimento. E esse conhecimento que eles adquirem, muitas vezes, o jovem protestante, é um conhecimento deturpado. Por quê? Porque a fragilidade a formação do religioso católico e do religioso protestante é diferente, né? Enquanto um faz um curso, às vezes, pela internet, o outro estuda 7 anos. E muitas vezes você vê padres reacionários, que não tem a ver, né, com o cristianismo. O reacionário é conservador. O conservador é o conceito ele é mais perigoso do que o neoliberal. Porque o neoliberal, ele não reage pela violência, mas ele constrói a miséria. Tá? Vamos lá. A Esther Solano, né, vai dizer que o jovem ele está sendo iludido, e outros já foram iludidos, né, pelo trabalho, o esforço que leva e o individualismo que pela meritocracia leva ao ganho social, né? Esse conceito nasce, né, em Max Weber. Max Weber, no livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, esse livro, ele inclusive diz que o capitalismo é um conceito que nasce não na economia, na ciência econômica, mas no protestantismo. Tá? Nasce aqui, né? Eles estão dizendo aqui, né? Por quê? Eles estão já atrelando o conservadorismo, que é um conhecimento que nega as principais defesas de Cristo, mas é uma justificativa, né, para, por exemplo, acumular valores, para negar a solidariedade, para se fechar no campo individual, né? Quando o jovem se fecha ao campo individual, ele destrói qualquer poder de ganho social ou econômico. Por exemplo, no espaço de trabalho, né? Sozinho, né? Esse trabalho, esforço, individualismo, meritocracia, o empreendedorismo, né? São o tripé do neoliberalismo, que passa principalmente pela meritocracia e a economia, né? Se o jovem é de classe média, a meritocracia dele se supera a meritocracia do jovem trabalhador. Por quê? A educação não é só um processo de formação científica, mas sim também cultural. E se os pais têm mais cultura do que os pais do filho da classe trabalhadora tem menos, né, a meritocracia do jovem de classe média vai ser maior. Tá? Vai ter mais oportunidades. A ordem baseada
no conservador, vai também corrompendo, né? Ele vai diminuindo o conceito de democracia. Por quê? Ele vai desacreditando, porque eles vão atrelar, eles vão dizer que a democracia só abre espaço para políticos corruptos. Né? Ele diz que a política é um espaço sujo. Né? Na verdade, a corrupção da política é gorjeta. Tá? Por quê? Porque a ideia de todos os tempos, lembra? É a ideia da classe dominante. Né? O velho Marx já previa isso. Né? Na ideologia alemã. Então a classe dominante esconde a verdadeira corrupção. Qual é a verdadeira corrupção que está levando o Brasil à miséria? E aí faz com que as pessoas percam fé no sistema democrático sobre a pecha de ser corrupto. Né? A verdadeira corrupção é a transferência de renda que se dá do pobre para o rico. Né? O teto dos gastos hoje é o responsável pela miséria do povo. É o maior processo de corrupção da história do Brasil. Né? É um repasse que o Estado passa ao sistema financeiro, né, que paga lucros de dividendos para 10 mil famílias de quase 1 trilhão e 400 milhões. Isso é muito dinheiro. Né? E tanto é verdade que em um ano, né, esses agentes do mercado financeiro, né, levaram a aparecer mais 25 bilionários. Né? E a renda subiu 67% em um ano. É inacreditável. É uma transferência. E se o dinheiro tem lastro, obviamente o pobre vai ficar sem. Né? E aí se cria o bolsão de misérias. Isso é o neoliberalismo. Né? Que muita gente acreditou. Por quê? Pela questão do individualismo e a condenação do Estado Social. Né? Só que no individualismo, o mais preparado se sobressai. Né? O empreendedor só se mantém quando ele tem capital de giro para manter. Né? Pobre não tem possibilidade de construir o empreendedorismo. Né? Então ele vai engolindo essas ideias e vai vendo que não está funcionando e não se culpa e culpa a política. E não é a política que tem que ser demonizada. Né? As opções de políticos, sim. Tá? Por exemplo, o jovem, um pobre, ele não pode se atribuir conservador e muito menos de direita. O conservador não defende a ascensão social do pobre. A direita não defende valores de classe trabalhadora. A gente está vendo, né, como Sócrates dizia, passeando no conhecimento da vida, que ele chamava de peripatético, que esse governo é o Robin Hood ao contrário. Ele nega para o pobre e dá para o rico. É a direita. E ela é reacionária. Ela reage quando se sente ameaçada. Né? Por quê? Porque eles não abrem mão dos valores deles. Por exemplo, e eles não têm nenhum escrúpulo, né, humano. Né? Quando você vê aquele diálogo do André Esteves, ele dá risada o tempo todo. Ele está pouco se lixando que tem milhões de brasileiros com fome, que tem pessoas passando fome, desempregadas, o trabalho está precarizado, a insegurança alimentar está crescendo. A lógica do capitalista, como diz Engels, é o dinheiro. Ele não quer saber, ele não abre mão desse teto de gastos, né, que só é aprovado por um governo de direita. Um governo de esquerda jamais faria isso. Porque ele pensa primeiro na classe trabalhadora. Né? A Dilma caiu por um dos motivos que a Dilma caiu foi esse. E se ela
tivesse convencido o trabalhador, né, que, ou se o trabalhador tivesse visto chegar a essa condição, né, ela disse, ela até falou, né, porque ela se negou a aceitar o teto de gastos, porque era uma condenação à miséria dos mais pobres, né, e o enriquecimento dos mais ricos. Ela se negou, por isso ela caiu, né. Se ela tivesse... o erro da esquerda foi que, quando a esquerda chegou ao poder, ela abriu mão do processo de consciência de classe, do processo de formação política, né? O Paulo Freire, por que ele é demonizado? Esse livro, né, A Pedagogia do Oprimido, né, é odiado pelos conservadores, é odiado pelo neoliberal. Por quê? Porque dá a formação, constrói uma formação na educação, o senso crítico, né? O senso reflexivo, né? O observar, o político, né? Então, as pessoas, quando pensam politicamente, que tem que ter responsabilidade política, que tem que observar o mundo, né? Edgar Morin fala isso. Edgar Morin é o educador mais importante ainda vivo do planeta, né? Ele fala dos 7 saberes, né? Então, observar o mundo, né, é importantíssimo. Por quê? Porque você vai começando a perceber o que está certo e o que está errado, né? Por exemplo, os deputados não são eleitos pela elite, eles são eleitos pelo povo. Como é que o povo coloca, não é, 200 deputados ruralistas que são contra a reforma agrária? Como é que o povo elege, né, por exemplo, Flávio Bolsonaro, que é totalmente contra qualquer conquista de pobre, e tira o Lindenberg Farias, que lutava contra a classe trabalhadora? Ele está se autopunindo, né? Como é que cai a Dilma Rousseff não consegue se eleger? E quem se elege é um cara que não defende direito nenhum de trabalhador. A Dilma Rousseff não só defende o trabalhador, ela tem uma ética, né? Um princípio de valores, né? Que eu me tornei fã dela, né? Já há muito tempo, quando ela foi dar o depoimento dela na Comissão da Verdade, né? Que ela foi presa na ditadura aos 19 anos e ficou até os 22, sendo brutalmente torturada. Mas ela, em todo interrogatório, ela mentiu, né? E aí um senador, é só uma referência da Dilma. E aí um senador, o Zé Agripino, falou: como você mente para uma interrogação? Isso é crime. Aí ela falou: olha, não há espaço para a verdade diante da tortura. Não há espaço para falar a verdade diante da ditadura, né? Você tem que mentir, porque a mentira garante a sobrevivência dos seus entes, né, que estão lá fora lutando pela reconquista da democracia, né? E aí, um exemplo é claro, né? Tem um filme chamado Batismo de Sangue, baseado no livro do Frei Beto, as circunstâncias, por exemplo, da morte de Marighella, né? Uma tortura bárbara em Frei Fernando, né? As pessoas não têm a dimensão do que é uma tortura, né? O Frei Fernando, por exemplo, os caras vão dar choque no testículo, vão dar choque na língua, vão dar choque no ouvido, vão dar choque na arcada dentária, né? Vão colocar ele no pau de arara, né, para bater, vão colocar ele na cadeira do dragão, que dá choque no corpo todo. Ele não vai aguentar e ele vai começando a confessar, né, porque a polícia investigativa do DOPS descobre que os freis franciscanos, né, têm relação com Marighella, né? E aí eles descobrem que eles iriam encontrar com Marighella em São Paulo.
né? Eles dão aí o Frei Fernando dá o endereço e tudo. Os caras armam a tocaia quando Marighella chega, né? O Fleury grita, Marighella! O Marighella, embora ele tenha escrito um livro sobre a luta armada, né? Ele não usava armas. Né? Ele vira para pegar um comprimido de cianureto. Porque ele passou quase toda a vida preso por ser comunista. Né? O crime dele era ser comunista. E não deu tempo. Os caras executaram ele. Tá? E por que o Marighella pregava ali, naquele momento, a luta armada? Porque já viu que não havia possibilidade, né, de agir com diálogo no regime que era terrorista. O terror tinha que se combater com o terror. Tá? A democracia era prometida ser restabelecida em 65. E não foi restabelecida porque o principal candidato o principal nome para ganhar era o próprio João Goulart, que havia sido caçado. E aí os militares trapaceiam e lançam o AI-2 proibindo a eleição para presidente. Tá? Voltando ao assunto. Quando eles vão desacreditando, né? Por quê? Por que eles acreditam nesse discurso meritocrático? Porque eles não conseguem ter uma prática reflexiva, né? E a gente também sofre, às vezes, da falta de vontade da busca do conhecimento. Como eu cheguei à condição de comunista? Porque eu li. Isso aqui é tudo Karl Marx. Né? Mas eu também li Adam Smith, eu li Milton Friedman. Né? Quando você lê isso, você percebe que isso aqui não é coisa para pobre. Né? A meritocracia é o espaço para rico, a liberdade econômica, né? É um espaço para quem tem mais capital. Né? Porque sob a liberdade econômica, ele impõe, por exemplo, como na Inglaterra, como os pequenos comerciantes foram quebrando, né? Liberdade econômica, o grande capitalista ia num espaço, fazia levantamentos, né, de lucratividade, né? O espaço é bom, ele tem mais capital de giro, ele colocava o negócio dele a preço de custo. E o pequeno não pode competir com ele. Em pouco tempo ele quebra, ele toma um lugar. Então o livre mercado é o espaço dos mais fortes. Ninguém fica rico trabalhando. Que é a pregação do Edmund Burke, né? Que além de dizer que fica rico trabalhando, né? O miserável é fruto da preguiça. Né? Que vai de encontro, que vai contrariar o pensamento cristão. Cristo vai dizer que a riqueza é fruto da exploração e que a pobreza também é fruto da exploração do pobre. A riqueza nasce da exploração e a pobreza também da exploração. Tá? Vamos lá. A Esther Solano vai dizer que o conservadorismo do Brasil dogmático está se afirmando. Né? O conservadorismo dogmático é o quê? É o conservador que não lê, né, nada que não seja a Bíblia. E aí ele vai afirmar o seu conhecimento e vai passar para os seus fiéis, mais tarde eu vou dizer isso, aquele conhecimento da Bíblia, que muitas vezes não são científicos. Tá? E o fato de, por exemplo, de dizer que Jesus é de direita, conservador, vai levar aquele humilde a ser conservador de direita. Né? Tem um livro que eu comprei, eu não li ainda. Né? Eu li alguns pedaços, mas esse autor está sendo contestado, está sendo criticado no mundo todo, que é o Reza Aslan, né? Que ele escreve Zelota. Né? O Zelota detona, né, a afirmação do cristianismo. Por quê?
Porque ele disse que Cristo não morre por remissão de pecados. Cristo morre por ser revolucionário. Né? E as evidências são incontestáveis. A Roma, o Império Romano que domina, por exemplo, né? Naquele tempo, Jerusalém, não vai condenar um cara que por religião. Religião não ameaça o poder do Estado, mas a ação política, sim. Tá? E Cristo vai condenar a miséria, a desigualdade social, vai criticar os fariseus, a exploração dos saduceus. Tudo isso, né, é uma ameaça à ordem estabelecida do conservadorismo, né, que vai levar como argumentação para que Caifás, porque só Roma podia tinha o controle da condenação da morte, vai levar a Roma que ele é um cara que ameaça e que nega, né, a autoridade de Roma. Né? Isso é uma farsa. Né? Na verdade, Cristo nega, né, critica a acumulação do capital dos saduceus, por exemplo. Né? E aí, quando você lê pedagogia crítica, quando você aprende pelo método pedagogia crítica do Paulo Freire, né, você vai perceber, pensando e refletindo, que Caifás vivia de quê? Ele enriqueceu através de dízimos. E quem pratica dízimos hoje? A teologia da prosperidade. Então eles não, né? Então eles são os próprios conservadores, né, da teologia da prosperidade. Eles seriam os Caifáses há 2000 anos atrás, anacronicamente. E provavelmente ou Malafaia, ou Magno Malta, ou Edir Macedo, se Jesus ressuscitasse, né, e ressuscitasse no Brasil, um deles iria matar ele. Pela condenação do Deus que eles abençoaram. O dinheiro que eles não abrem mão. Vamos lá. A democracia a democracia permite a evolução de conceitos de sociedade, né, que o dogmático vai negar. Né? Por exemplo, né, o Escola Sem Partido, esses religiosos dogmáticos, né, Jair Bolsonaro, todos eles vão dizer que a escola está fazendo doutrinação de gay. E não é verdade. Né? A democracia permitiu, né, que as crianças, né, porque o moleque já, você como professor, você percebe os trejeitos de um jovem e já sabe que ele, né, tem tendência a ser homossexual. E no espaço democrático, ele pode se afirmar como tal. Né? Na ditadura, ele é barbaramente perseguido. Né? O Clóvis Bornai, por exemplo, ele se revelou homossexual já no final da vida. Né? Porque na ditadura era impossível isso. Né? Porque logo os caras eram perseguidos. Né? A demonização das religiões de matrizes africanas foram feitas, né, na ditadura militar e foram engolidas pela sociedade porque a ditadura negou a arma da crítica, negou o conhecimento cientificamente verdadeiro. Ela tirou disciplinas que ensinam as pessoas a pensarem com filosofia e sociologia. E aí, até hoje, né, algumas pessoas condenam. Né? Mas o jovem ele tem que estar preparado a pensar, por exemplo, que se existe religião de matriz africana e que eles têm o direito de exercer porque o Estado é laico, é porque os cristãos do passado, né, conservadores, trouxeram eles como escravos. Né? Então, esse tipo de pensamento que vai tirando preconceitos, que vai construindo um mundo melhor. Ontem, por exemplo, a Damares, né, a Damares mandou prender um professor, fez uma denúncia contra um professor de sociologia que estava ensinando numa aula de Revolução Industrial a
a luta de Karl Marx. E aí ela acusou ele de doutrinação comunista. O cara foi para a delegacia. O professor tem liberdade de cátedra, né? É um dos grandes problemas dos conservadores. Eles querem impor pela força o que eles pensam. Eles não querem aceitar um espaço de democracia. Por quê? Porque no espaço democrático, eles são dogmáticos, com pouca cultura, e eles perdem o debate. Né? A maioria, por exemplo, né, questiona, critica o comunismo, mas não sabe definir o que é. Como é que você questiona uma coisa que você não conhece? Vai conhecer primeiro para depois questionar ou não. Como é que abraça, né, a defesa de um governo de direita, né, sem saber o que defende a direita e a esquerda? Paulo Guedes outro dia falou isso. Né? Quando perguntar, o próprio Paulo Guedes, um neoliberal extremamente conservador no neoliberalismo. Os caras perguntaram para ele, qual é a diferença entre o socialismo e o neoliberalismo? Ele falou, o socialismo é mais fácil de aprender, é só você ler a Bíblia. Né? Pronto. O conservadorismo é mais sofisticado. Né? Por quê? Porque ele tira qualquer possibilidade de consciência, né, de coletividade e uma série de coisas. E o dogmático vai partindo, né? Também, deixa eu desligar e eu volto